Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, a fé que nós temos em nosso coração, ela tem o poder de transformar, presta atenção, de transformar a nossa vida. Muitas das vezes, nós estamos enfrentando uma luta, um problema, um dia difícil em nossas vidas. E muitas das vezes não sabemos o que fazer e como agir. Muitas das vezes o que temos passado ou vivido tem nos sufocado, tem nos roubado força, tem nos roubado energia, tem nos roubado a vitalidade para lutar, para que venha haver uma mudança no que estamos passando. E a Bíblia, ela é muito poderosa em nos fortalecer nesse aspecto. Como assim, pastor? A Bíblia nos traz histórias e relatos de pessoas que ouviram a voz de Deus e a seguiram e tiveram suas vidas transformadas. Se tornaram heróis da fé, se tornaram pessoas que mais à frente fazem com que outras venham ter um encontro com Deus pelo que foi gerado em suas vidas. E não será diferente na vida do Senhor e da Senhora. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas a luz da palavra, ela vai vir ao encontro da Senhora e do Senhor neste dia. E você será fortalecido, você será cheio de esperança. E esse caos que você tem vivido ou passado, que muitos têm falado, não tem solução, não tem escape, não tem o que possa ser feito. Talvez para o homem, talvez para a medicina, talvez aos olhos físicos seja desta maneira, mas os olhos da fé, os olhos sobrenatural, ele nos traz esperança e certeza que há uma chance de mudança, uma chance de transformação. E por que eu lhe falo isso com tanta certeza? A Bíblia nos relata da história de uma mulher que sofria há 12 anos de uma grande hemorragia. Há 12 anos ela era escrava daquela enfermidade, daquela doença. E veja bem, hemorragia é a perca de sangue. E sangue é o que, gente? É vida. Durante 12 anos, aquela mulher estava vendo a sua vida se esvaindo, a sua vida indo embora. Porque toda vez que ela sofria aquela hemorragia, ela se encontrava como fraca, sem força, sem disposição. A vida dela não conseguia avançar, progredir, porque ela estava perdendo vida. Quando ela perdia o sangue naquele momento, ela se encontrava como limitada. E você conhece a história. Ela gastou todo o seu recurso. Ela foi de médicos em médicos e nada o que resolveu. Nada se mudou, nada se transformou. Pelo contrário, o que ela tinha acabou, a força, a vitalidade estava indo embora e ela se encontrava com a vida como decadente, com a vida caída, humilhada, envergonhada. Só que a Bíblia também diz que ela ouve falar de quem? De Jesus. E ela ouve falar da fama que estava correndo em relação ao nome de Jesus. E olha o que ela diz dentro dela. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela vai até Jesus mesmo fraca, mesmo sem força, mesmo sem vitalidade nenhuma, com todas as limitações que ela estava vivendo ou passando naquela fase da sua vida. Ela vai até Jesus, ela tem que enfrentar a multidão. Pare e analisa bem. Uma pessoa que tem um certo destaque, uma pessoa que tem um certo renome,
e atrai uma grande multidão para em volta de si, é fácil chegar perto desse tipo de gente? Claro que não. Imagine naquele tempo a dificuldade que era para se aproximar até de Jesus, para se achegar até ele. E ela enfrentou aquela multidão, ela enfrentou tudo, meu amigo, para tocar em quem? Em Cristo Jesus. E sabe qual é o mais forte da história? Ela mesmo fraca, mesmo debilitada, mesmo sem força alguma, mesmo correndo o risco de sofrer mais uma hemorragia no meio desse percurso, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta o que tem que ser enfrentado e ela toca em Jesus. Ela toca, falei errado, ela não toca em Jesus, ela toca nas vestes, ela toca na roupa, no pedaço de pano que Jesus carregava. Só que quando ela toca naquele pedaço de pano, nas vestes de Jesus, do corpo do nosso Salvador, sai poder, sai virtude. E ela é o que é curada. Mas por que isso acontece? Porque ela manifestou a fé. Ela disse dentro dela, se eu apenas lhe tocar, lhe serei curada. E ela usou a fé, meu amigo. E como é que eu sei que ela usou a fé? Porque ela não olhou para o problema, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para os obstáculos, ela não olhou para os empecilhos, ela não olhou para as palavras negativas, ela se fez de surda e muda, ela se fez de cega para algumas situações, e ela foi em direção daquele que poderia lhe mudar a vida, ela foi em direção daquele que poderia mudar o que ela estava vivendo. E após ela tocar em Cristo Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, quem me tocou? Porque de mim saiu o quê? Poder, saiu virtude. Os discípulos falam, Senhor, mas olha a multidão que está em volta de nós. Todos lhe tocam, todos lhe comprimem. Não, alguém me tocou diferente. Alguém fez sair de mim virtude para transformar, para mudar, para curar. E ele procurando, olhando para um lado, para o outro, aquela mulher se manifesta. E diz que foi ela que tocou no Salvador. E olha as palavras que Jesus diz a esta mulher que manifestou a fé e tinha certeza que ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela teria a sua vida mudada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha as palavras de Jesus, a tua fé te salvou. Muitas das vezes a gente olhamos para a gente e falamos, mas eu não tenho fé. Quem disse que você não tem fé? Você não tem fé porque está enfrentando essa luta? Você não tem fé porque você está vivendo um dia difícil na sua vida? Não. Essa mulher estava vivendo 12 anos, escrava de uma enfermidade. 12 anos, sofrendo de uma hemorragia que estava roubando a sua vida. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, dentro dela nasceu uma esperança, nasceu uma certeza. Ele pode me ajudar. E você tem ouvido essa palavra, você vai orar conosco daqui a pouco. Se você não tivesse fé, nem nesse vídeo você estaria. Se você não tivesse fé, você não estaria emprestando, doando um pouco do seu tempo para ouvir o que o Senhor Jesus tem a lhe dizer. Não. Se você está ouvindo, é porque você tem fé. Se você está dando o seu tempo para ouvir o que Deus quer falar a você, é porque dentro de você há um vestígio de fé que diz que essa palavra pode mudar a sua vida. E se você crê, e eu creio que você crê, sua vida vai ser mudada hoje. Então, por essa mulher ter tido a disposição, a fé, para ir até onde Jesus estava e tocar nele, isso foi o suficiente para fazer com que de Jesus saísse poder para curar e salvar aquela vida. Porque ela fez o que tinha que ser feito. Ela pagou o preço que tinha que ser pago. E você vai fazer o que tem que ser feito.
para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. E através da palavra de Deus e da manifestação da fé que há no seu coração, a sua vida vai mudar. E ele disse mais: vai-te e seja livre deste mal. O que Jesus estava dizendo para ela? Você está curada. O que te afligia não te aflige mais. O que te oprimia não te oprime mais. O que roubava a sua vida não roubará mais a mesma. Porque quanto eu e você, meu amigo, nos encontramos com Cristo, quanto eu e você tocamos em Cristo e trazemos Cristo para a nossa vida, tudo aquilo que roubava a nossa força, tudo aquilo que roubava a nossa vitalidade, tudo aquilo que roubava a nossa disposição, tudo aquilo que roubava a nossa fé é expelido, é lançado fora, é arrancado da nossa vida. E o Senhor Jesus, que hoje se apresenta ao Senhor e à Senhora, arranca do Senhor, arranca da Senhora tudo aquilo que estava roubando a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz, a sua força, o seu ânimo, a sua vitalidade. E hoje, neste momento, o Espírito de Deus te cura, te liberta e te transforma em nome de Jesus. Se assim você permitir e colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Salvador. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para compreender o que Deus quis nos dizer hoje? Amém, graças a Deus. Então gostaria de unir a minha fé à sua e juntos orarmos ao Senhor dos Exércitos. Então vamos orar? Pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande e poderoso é o Senhor, forte é o teu nome, autoridade está sobre o Senhor, sobre o teu nome. Nome este que foi dado poder, autoridade nos céus, debaixo dos céus e debaixo da terra. Meu Pai, aquela mulher, quando ela tocou no Senhor com fé, do Senhor saiu virtude, do Senhor saiu poder. E pela fé, meu Pai, este homem, esta mulher tem orado comigo agora. E pela fé, eu creio que temos tocado no Senhor, temos tocado em suas vestes, e neste momento sai do Senhor virtude e poder para curar, para libertar, para levantar, para prosperar, para restaurar, para transformar a vida daqueles que creem. Meu amigo, minha amiga, aí aonde você está, faz a sua oração. Fale com Deus aí agora. Não dependa da minha oração, não. Faça a sua oração. O que é a oração? É aquilo que sai da sua alma. É aquilo que sai do seu coração. Pastor, eu não sei o que orar, eu não sei o que falar. Então deixa as lágrimas do seu rosto falar pelo Senhor. Deixa a sua alma gritar aos céus agora. Pois como aquela mulher enfrentou tudo e todos, e tocou em Jesus, tirou dele virtude, e alcançou a salvação e a cura, que neste momento, pelo poder da fé, você seja alcançado pelo poder do Altíssimo. Seja livre, seja curado, seja liberto, seja repreendido e lançado fora a ansiedade, a síndrome do pânico. Seja lançado fora agora a fraqueza, seja repreendido agora todo o desânimo, seja repreendido agora os pensamentos negativos, seja arrancado desse corpo agora toda e quaisquer bactéria e infecção. Meu amigo, que o câncer, o nódulo, o tumor seja secos, arrancados do seu corpo agora pelo poder da fé. Que pelo poder da fé, a prosperidade que há no Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida,
suas mãos sejam abençoadas, sejam prósperas, que o Senhor dos Exércitos te dê sabedoria, direção, discernimento para fechar negócios, para ter uma vida de qualidade, que o Senhor Jesus abençoe as suas vendas, que o Senhor Jesus abençoe o seu trabalho, abençoe os seus empreendimentos, que seja repreendido agora, amarrado agora, toda inveja, todo mal olhado, que seja repreendido agora todo espírito contrário, toda força lançada sobre a sua vida para te levar ao lamaçal, ao fundo do poço, à derrota, que todo esse mal seja queimado e lançado fora da sua vida, em um nome de Jesus, que pelo poder da fé, aquilo que você tem clamado aos céus, seja ouvido e atendido, em um nome do Senhor Jesus. E o que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, meu amor? Tenha essa certeza no seu coração. A fé que está em você transformou e mudou a sua vida. Pois essa fé, ela não vem dos homens, mas sim do nosso Senhor. E se o nosso Senhor está presente na sua vida, a sua vida é mudada e transformada. Isso não impedirá as lutas, as batalhas, mas elas existirão para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.